Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Só peço mais um minuto. A prefeita Sirlene Schwartz chegou há poucos momentos de Curitiba e já está se deslocando também para a coletiva de imprensa, exemplo dos representantes do Instituto São José. Então, dentro de mais alguns momentos, a gente dará início, então, à coletiva. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do Governo Municipal de Laranjeiras do Sul e do Instituto de Saúde e Assistência Social São José, agradecemos a presença de todos. Esta coletiva de imprensa foi convocada com a finalidade de prestar alguns esclarecimentos no que diz respeito à implantação, à instalação e o funcionamento da UTI em Laranjeiras do Sul, diante do indicativo do Governo do Paraná em promover o recolhimento dos equipamentos caso a unidade de terapia intensiva não entre em funcionamento até o dia 9 de outubro. Eu convido para que ocupe o seu lugar à mesa, aqui na frente, a prefeita de Laranjeiras do Sul e presidente da Associação dos Municípios da Cantu, Sirlene Schwartz. Também quero convidar a prefeita de Porto Barreiro, Marinês Crote. Representando a direção do Instituto São José, convido o seu presidente, Paulo Leal. Também o médico Rogério Longferro. E o doutor Márcio Marreiros. Também convido a secretária de Saúde de Laranjeiras do Sul, Georgia Lucchesi.
Convido também o secretário de Governo, Gisélio Linhares. Gostaria que o nosso protocolo nos auxiliasse na colocação de mais cadeiras, assim se houver necessidade. Convido também o secretário de Finanças, Marcelo Passarim. E a Procuradora-Geral de Laranjeiras do Sul, doutora Andréia Indalêncio Roque. Críticos da nossa região. E junto, naquela época, isso já se vão em 3 anos, junto com a equipe do Instituto São José, os médicos, todos nós, levantamos essa proposta que foi acolhida pelas autoridades da época, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. E daí se começou uma batalha, uma luta para viabilizar aquele projeto. E foi nos colocado, resumidamente, naquela época, pelas autoridades estaduais, que o comprometimento de recursos, de repasses das diárias e a equipação da UTI estaria sob responsabilidade desses. E caberia a nós edificar toda a área da UTI. E assim, aceitamos o desafio e partimos para a edificação da UTI. E aquilo foi tomando forma, foi tomando volume, e havia um prazo, né, que nós deveríamos cumprir, porque naquela situação nós estávamos no fim do mandato, né, a nível estadual, e receávamos que, findando aquele mandato, a coisa não, de alguma forma, parasse. E vem daí, talvez, uma falha, que nós começamos a buscar recursos, né, que nós não tínhamos, e foram feitos alguns empréstimos nas redes bancárias locais, foram feitas algumas campanhas junto à nossa população, e que eu tenho sempre que agradecer e reconhecer o que a população de Laranjeiras naquela situação nos ajudou, com doações, com campanhas, bazares que foram feitos para que a gente conseguisse alcançar o objetivo de edificar a UTI. Pois bem, conseguimos alcançar esse objetivo. Ela ficou pronta já no final daquele ano. E mesmo tendo todo esse peso das dívidas que se acumularam, mas a gente julgava que era uma coisa importante não só para o Instituto, mas para a nossa região. E mudou-se o governo e as coisas começaram a caminhar um pouco mais lentas, porque você sabe que são pessoas que mudam, você tem que ir lá explicar todo o projeto de novo, enfim, e essas coisas vão demandando algum tempo. E chegamos então a ficar nesse tempo todo aí, já se vão aí 3 anos, com a UTI pronta a parte, que agora no final, nos últimos meses aí, houve então a conclusão daquilo que havia sido comprometido lá atrás, que foi a entrega dos equipamentos para a composição da UTI. Então, esse breve histórico da UTI, que essa dificuldade que o Instituto passou e passa até hoje, porque essas dívidas ainda existem e elas estão sendo pagas com muita dificuldade, é a grande realidade do que o Instituto enfrenta hoje. E é um dos fatores que vai ser abordado na sequência pela atual gestão, que impede, né, que a gente se atreva a mais uma aventura sem uma ajuda efetiva, né, para que a coisa funcione. Mas eu quero ressaltar aqui que naquela situação, naquela época, toda a mobilização que foi feita, todo o comprometimento que foi feito, tanto pela população, pelo meu corpo clínico, pelos membros do Instituto, pelas gestões que nos antecederam aí, a gestão municipal, a gestão estadual, houve um comprometimento muito grande para que essa UTI funcionasse.
E eu vou me adiantar dizendo que nós tínhamos uma realidade um pouco diferente do que se tem hoje, que vai ser detalhado mais adiante. Mas não nos pareceu naquela situação, como algumas pessoas dizem hoje, ser uma atitude ousada. Porque, olhando mais adiante, no futuro bem próximo, a necessidade da UTI era evidente. Mas as coisas acontecem e muitas coisas também deixaram de acontecer, e hoje existe uma outras situações que também vão ser detalhadas daqui a pouco, que impedem ou travam a evolução desse processo. Então, o que eu gostaria de dizer rapidamente, finalizando já minha prosa, é que realmente o projeto começou de uma forma muito vibrante, né? Com apoio de todos os níveis da sociedade, dos níveis políticos, e que o Instituto São José fez a parte que lhe cabia. Edificou da melhor forma possível. Quem tem a oportunidade de ver conhece, que é uma edificação maravilhosa. E hoje, aquilo que foi comprometido lá atrás, hoje foi concluído realmente. Aquilo que cabia ao Estado, o que coube ao município daquela situação. Mas outros fatores se interpõem hoje para que a coisa esteja como a situação que se encontra hoje. É basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que aí a sequência da evolução atual e a atual gestão pode explanar melhor. Muito bem, obrigado então ao Dr. Márcio Marreiros. Agora eu quero passar a palavra ao atual presidente do Instituto São José, Dr. Paulo Leal. Boa tarde, senhores da imprensa, boa tarde, membros da mesa, já antes cumprimentados. Eu queria fazer também uma breve explanação desse contrato que foi assinado com o governo do Estado em outubro do ano passado para a aquisição dos outros 30%, mais ou menos, dos equipamentos que ficaram para trás. O dinheiro foi nos viabilizado em dezembro do ano passado, foram feitas licitações, e esses processos licitatórios são morosos, e a licitação estava concluída 6 meses depois, mais ou menos. Nesse período de tempo, nós, o tempo todo, estamos procurando viabilizar uma equipe técnica. Então, hoje, dos R$277 mil que nos foram cedidos pelo Estado, foi comprado tudo que se devia ser comprado, e ainda sobrou R$49 mil, que foram devolvidos ao Estado. Ou seja, todo o capital empregado pelo Estado foi utilizado e o excedente devolvido. Ao mesmo tempo, viemos procurando a viabilidade da equipe técnica. A equipe técnica, como os senhores sabem, é muito difícil hoje em dia. Há uma carência muito grande de médicos especialistas. E nesses 6 meses botamos anúncios em vários conselhos regionais de medicina de vários estados. Há uma reportagem minha falando na RPC de Curitiba sobre a necessidade, sobre a falta de médicos. Recebemos alguns contatos dos médicos, mas nenhum ainda firme para vir para Laranjeiras, entendeu? Além disso, além da falta desse médico, além da falta dessa viabilidade técnica, nós temos um problema financeiro, nós temos uma viabilidade financeira. Hoje, com o que o SUS paga pela essa UTI, com todo o padrão que tem que ser feita essa UTI, ainda, mesmo com tudo pago, ainda faltam R$80 mil. É a diferença da viabilidade para manter essa UTI aberta. Fomos ao Estado conversar com o governador Rossoni, até com o vereador Odemar Becker, o vereador Odemar Becker com o deputado Rossoni. Fomos conversar com o secretário estadual de saúde, e eles falaram que, pelos critérios técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, eles só nos poderiam fornecer uma parte desse recurso, uma parte desse custeio. Inclusive, queria agradecer aqui de antemão ao Estado por todos os equipamentos que foram dados, por custeio e ainda pelo pagamento dessa diária da UTI, que
teoricamente tem que ser paga pelo SUS, mas até o credenciamento o Estado pagaria esse valor de diária até o credenciamento. Mas hoje, então, nós temos uma grande dificuldade técnica, porque não temos a equipe médica, e também não temos uma inviabilidade financeira. E isso é importante, porque nós não podemos comprometer a saúde financeira do hospital para abrir a UTI. Porque, veja bem, se daqui a um ano não tivermos esses valores, além de não termos a UTI, podemos não ter o hospital também. Então, é com muita responsabilidade, inclusive financeira, que a gente está aqui e, assim, para a gente tentar conseguir os recursos a longo prazo. Não é a pessoa fazer uma campanha, as pessoas se prontificarem por um curto período de tempo. É preciso a longo prazo. Além de tudo, recebemos uma carta, né, do governo estadual, falando que no dia 9 de outubro finda o prazo desse convênio e a UTI tem que estar funcionando até o dia 9 de outubro. Pela inviabilidade financeira, além da inviabilidade técnica, né, nós não temos como estar funcionando até o dia 9 de outubro, e a partir do dia 9 de outubro os equipamentos estarão à disposição do Estado para levar para onde eles acharem melhor. Então, nós resolvemos convocar uma coletiva de imprensa para esclarecer todos esses fatos, né? E eu queria passar agora a palavra para a Glória. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Paulo Leal, que é o atual presidente, então, do Instituto São José. Bem, para falar em nome dos municípios aqui representados da Siscop, que recentemente também discutiu o assunto da UTI, eu quero passar a palavra à prefeita Marinês Crotti, que é a vice-presidente do consórcio, né, de saúde dos municípios da região. Prefeito. Saudar os componentes da mesa, anteriormente nominados, a imprensa aqui presente, grande parceira nessa situação, doutor Adriano também, a nossa saudação. E lembrar que nós tivemos uma reunião, né, doutor Paulo, onde nós entendemos que estamos todos com o mesmo objetivo. E na ocasião pode se tornar até repetitivo o que eu falei na reunião da Siscop e entrevista a algumas emissoras, enfatizar do respeito pela responsabilidade administrativa e financeira que nós percebemos do Instituto São José, mas também, por um outro lado, dos municípios que compõem a Siscop. Nós, neste momento, nos deparamos assim com uma situação, e ficou esclarecido em reunião, ficou em ata, dessa dificuldade financeira, que eu faço questão de falar assim: para Porto Barreiro, o valor que ficou dividido naquele momento, e aqui está também o diretor executivo, seria insignificante dizer que seria apenas R$ 1.600 por mês para o repasse, se todos os municípios fizessem parte, então, para chegar aos R$ 30 mil. É isso, doutor, né? No meu CIBI. Mas, diante disso, nós ainda não temos um respaldo legal. Doutora Andréia poderia estar, na sequência, me auxiliando. Nós dependemos, assim, de uma grande movimentação jurídica para que isso seja possível. Também foi muito bem colocado pelos representantes do Instituto que esses R$ 30 mil também não resolveriam, como o doutor acabou de falar, todo um amparo técnico para viabilizar esse trabalho. É isso que eu entendi, não sei se é isso que foi a mensagem que o doutor tentou passar. Também, né? Isso, não tem a equipe técnica ainda no momento. Mas dizer que nós, como a Siscop, somos totalmente favoráveis. Eu colocava também na reunião, Porto Barreiro neste ano necessitou de por três vezes vaga em UTI. Ontem levou até uma semana para conseguir essa vaga, e dos 3 pacientes nós perdemos 2. E que temos certeza que foi por não ter tido esse atendimento imediato. Também eu vejo assim como muita responsabilidade do Instituto, e nós municípios também,
nós entramos numa situação que nós vamos estar dividido com os 399 municípios. A nossa situação é bastante delicada diante. Pode ser um familiar nosso, podemos ser nós que estaremos necessitando desse atendimento. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E que também podemos não ter também esse atendimento. A não ser que haja alguma forma na legislação, né, que nós tenha uma proposta ousada. Vamos adiante com os municípios, vamos retomar nossa reunião de Assiscop, vamos ver se fica 2 ou 3 vagas, assim, digamos. Mas também, eu não sei a viabilidade administrativa e financeira que vai gerar para o Instituto. Então, a gente tem que entender todos os lados. A questão hoje, municípios, nós vemos assim, todos torcendo para que essa UTI venha a ter o seu funcionamento. Entendendo também todo o posicionamento do Instituto, dessa responsabilidade financeira e percebendo, como dizia também lá na reunião, exemplo de alguns lugares que até fecharam, né? Então, tudo isso eu vejo assim que 9 de outubro, mesmo que nós aqui hoje disséssemos tudo ok, nós teríamos que voltar nos nossos municípios, nós teríamos que ter uma lei que autorizasse para que isso acontecesse. Esse 9 de outubro teria que ser repensado, mesmo diante de uma situação assim. Então, dizer que nós deveríamos, eu acredito, buscar mais alternativas e colocar como Porto Barreiro. Porto Barreiro, nós, como representantes de uma sociedade, de um município, de uma população, não estamos nos isentando dessa responsabilidade. De jeito nenhum. Sabemos, como eu falei, acabamos de perder 2 munícipes por falta desse tipo de atendimento. Eu sei que um paciente que é levado a outra cidade, não é só R$ 1.600 que é gasto com ele, é muito mais. A questão financeira, ela é bem maior em estar levando para longe esse paciente, tem o transporte, tem o motorista e tem o acesso que tem que garantir para os familiares para estar perto do seu familiar, do seu ente. Então, vamos ouvir os demais e estamos aqui assim para achar uma solução, juntos, que de nossa vontade deveria ser positiva. Obrigada. Muito bem, obrigado então à prefeita Marinês Crotti de Porto Barreiro, que também é a vice-presidente do consórcio da Assiscop. Antes de passarmos ao início da rodada de perguntas, eu quero passar a palavra agora à prefeita de Laranjeiras do Sul, Silene Schwartz. Boa tarde a todos. É com um grande prazer que estamos aqui, junto com o Instituto São José. Quero cumprimentá-los, a equipe que está no comando do Instituto São José, nesse momento. Cumprimentar aos nossos componentes que compõem a mesa, os nossos municípios vizinhos, especialmente cumprimentando a nossa prefeita Marinês. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar os nossos vereadores, o Odemar Becker, o vereador Emerson, que está presente em conjunto com toda a imprensa. Agradecer ao doutor Adriano por a sua presença aqui nesse momento. Enfim, a comunidade que se faz presente para nós ouvirmos os esclarecimentos, principalmente do Instituto São José. E ficou claro, pelos componentes que falaram, Dr. Márcio, Dr. Paulo, que temos praticamente conversado todos os dias com o Instituto, discutido amplamente com eles, e ficou uma frase gravada pelo diretor, Dr. Paulo, do Instituto São José. Com os pés no chão, essa decisão tem que ser tomada. E nós estamos junto com ele no sentido que o funcionamento da UTI ficou claro na explanação dos dois, que essa viabilidade não depende só do financeiro.
depende também da viabilidade técnica. E que a vinda da UTI para Laranjeiras do Sul não depende exclusivamente, como ele disse, financeiro. Porque se fosse por esse motivo, já estaria funcionando, Dr. Paulo. Ainda que o Instituto São José tenha buscado, junto com a população, junto com a sociedade organizada, incansável atrás de médicos intensivistas em todo o Brasil, porque tem acompanhado diariamente essa luta, junto com a nossa secretária também de saúde, que tem buscado, através desses profissionais, e que infelizmente, até esse momento, nem que pagássemos 40 mil, não estaria hoje um intensivista aqui em Laranjeiras, nesse momento. Então, só por essa exigência, ela já está inviabilizada nesse momento. Mas eu quero deixar claro que nós não paramos com essa luta. Ontem estivemos em audiência com o secretário do Governo do Estado, César Silvestre, e passamos também essa realidade, essa dificuldade e essa luta, buscando mais forças, junto para viabilizar. E enquanto presidente da Cantur, estou juntamente buscando, em parceria com esse instituto, os recursos financeiros. Mas, antes disso, nós precisamos ter equipe técnica. Era isso que eu poderia passar para você nesse momento, e que estamos juntos lutando. E que em nenhum momento, Laranjeiras do Sul, como governo municipal, como munícipe dessa casa, como colega e amigo de dentro da casa, dos meus amigos médicos e do Instituto São José, deixamos de ajudá-los e estamos em luta. Só que depende da decisão técnica para nós adiantarmos esse tipo de luta, e estaremos sempre juntos, Dr. Paulo, Dr. Márcio e Dr. Rogério. É isso que eu gostaria de passar, e passar para a doutora Andréia, falar em parte legal, já que a doutora, a nossa amiga prefeita Marinês indagou. Faz favor, a senhora responder essa pergunta. Boa tarde a todos. Exatamente como a prefeita Marinês colocou, os municípios, para contribuírem hoje com a UTI, teriam que passar por um processo legislativo na Câmara de Vereadores, tendo em vista que a saúde de média e alta complexidade não é de competência do município. Pelo pacto do SUS, do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade municipal é com a saúde básica. E, como ente público, o município só pode fazer aquilo que a lei lhe permite. Portanto, a lei só permite ao município o trabalho com a saúde básica, na pactuação realizada pela legislação de saúde do nosso país. Qualquer gasto fora dessa pactuação tem que ter uma autorização legislativa, tem que ter um respaldo de lei, o que se torna totalmente inviável até a data do dia 9 agora, que seria a data que a UTI teria que estar funcionando. Mas os municípios, em momento nenhum, se recusaram a estar discutindo ou estar achando alternativas para essa situação. Junto ao governo do estado, junto a outros municípios, né, entendemos que, pela questão financeira, de um jeito ou de outro, junto com o governo do estado, achando uma solução, ou o governo federal aumentando os repasses para essa UTI, os municípios com certeza estarão unidos incansavelmente nessa luta. Mas, como foi falado hoje, o maior problema é problema técnico, que nós não temos uma equipe técnica para estar abrindo a UTI.
Outra coisa que é muito importante falar, em 2009, quando se iniciou as discussões, e se eu estiver errada, doutor Márcio, por favor, me corrija, a ideia da UTI era uma UTI regional, né, que estaria atendendo a região da Cantuquira-Iguaçu. Com a mudança no governo do Estado, se houve uma alteração na concepção de todo o sistema de saúde do Estado, e hoje o Estado ele trabalha apenas com a central de leitos. Isso quer dizer o quê? Que nós não teríamos condições de ter uma UTI apenas regional, mas sim uma UTI para os 399 municípios. O que significa que o munícipe de Porto Barreiro, de Laranjeiras, de Rio Bonito do Iguaçu, não teriam vaga garantida na UTI daqui. Isso é muito bom a gente esclarecer, que a gente vê bastante pessoas se manifestando no sentido de que com a UTI aqui, os nossos pacientes não precisariam ir mais para Guarapuava ou para Cascavel. Isso por si só não é uma verdade. Ele pode ter que ir sim para Guarapuava, Cascavel, para o norte do estado ou para qualquer UTI que tenha vaga, porque as vagas na UTI elas são todas controladas através da central de leito do governo do estado do Paraná. Muito bem, obrigado pelos esclarecimentos da doutora Andréia Indalense, também procuradora-geral do município. Bem, senhoras e senhores, agora nesse momento nós passamos a rodada de perguntas efetivamente por parte da imprensa. A dinâmica que a gente adota nesse momento para esta coletiva é para que a gente registre a presença de cada um dos veículos que nós que temos aqui nesta coletiva e efetivamente possamos fazer através de um sorteio a ordem das perguntas consecutivas por este profissional, se assim o quiser fazer, e no final, se caso ficar algum questionamento pendente, evidentemente que o veículo que se predispor poderá também fazer. Bem, só para confirmar e para que a gente possa colocar no sorteio, Rádio Campo Aberto, presente. Plácido Damiani está aqui. Muito bem, então não precisa não. Rádio Educadora, representada aqui pelo Henrique Romanini. Rádio São Francisco FM. Jornal Folha do Iguaçu, também está presente. Jornal Correio do Povo. O Jornal Xagu não está, né? Então, não vai para o sorteio efetivamente. Rádio Líder Sul FM. Mas está representado. A gente coloca então o sorteio, só por uma questão de ordem. Blog da Aldo Moraes. Só estou representando você. Ok, então deixamos isso lá. E o blog Olho Aberto também está aqui representado. Jornal de Notícias. Jornal Regional de Notícias. Muito bem. Podemos só substituir pela questão do nome? Só por uma questão de ordem aqui também. Perfeito. Eu gostaria que o Valic me auxiliasse e retirasse o primeiro veículo, que abre então as rodadas de perguntas. Rádio Educadora. Seguindo, né? Eu gostaria de fazer a pergunta para os prefeitos, né? Porque se falou muito a questão de que a UTI vai servir o Paraná inteiro, mas a gente entende também que o Paraná inteiro serve, né, os pacientes da nossa região, quer dizer, é uma troca. Mas, fora isso, eu gostaria de saber onde estão os nossos deputados, nossos representantes, porque nós estamos no ano pré-eleitoral e se é interesse do governo do Estado, tanto quanto o nosso, de que a UTI seja implantada ou aqui ou em qualquer outro lugar. O governo independe, o governo tem a UTI. Agora, os nossos deputados, quer dizer, pelo que eu senti aqui, não vamos ter UTI, quer dizer, não vai ser possível
essa UTI funcionar a partir do dia 9 de outubro, como é o pedido do governo do Estado. Cadê os nossos representantes? O legislativo, a representatividade política que a região tem? Será que ela tem força para conseguir mais 30 mil reais do governo? Faz, prefeita, pode ser. Então, Só utiliza o microfone, prefeita, só para a gente... Isso, voltando então no que nós falávamos antes, aí seria a retomada da reunião que gerou uma ata entre os prefeitos da Siscop e também o pedido da prorrogação desse prazo que foi estabelecido para o Instituto e para se fazer essa busca. Como prefeita, eu me coloco à disposição para buscar junto aos representantes, sim, esse apoio. Isso é bem lembrado, né, para nós estar buscando juntos. Seria uma retomada de ações do que já foi feito até agora. Posso continuar? São duas Eu perguntas. só acho que demorou demais, porque na verdade o que acontece? A UTI foi montada em 2011, 2012, se não me engano. Vi uma foto de 2012 já estava montada. A UTI ficou pronta a edificação em 2010. 2010. Então, quer dizer, esse tempo que nós tivemos, hoje eu ouvi dizer que não vai dar tempo de contratar uma equipe técnica, né, para manter. São mais que uma pergunta, na verdade, porque um intensivista só será suficiente para atender 24 horas na UTI? Isso que eu precisava saber. Uma outra pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte, a questão desse dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, os governos mudaram, quer dizer, foi relatado isso aqui, foi feito um acordo, né, uma parceria com o governo, mudou, mas isso vai acontecer, quer dizer, na pior das hipóteses, 3 anos, 3 mandatos, 4 mandatos, mas vai mudar sempre. Você pensou nisso quando teve a ideia de se fazer de se construir? A expectativa que foi gerada ficou muito grande, não? A população está preocupada. Então, voltando à tua primeira pergunta. Desde que a UTI foi feita em 2010, a edificação estava pronta e tinha 70% dos equipamentos. Em 2012, dezembro, foi dado dinheiro para adquirir os outros 30%. E que efetivamente estiveram prontos, licitados em junho deste ano, 3 meses atrás. Só que desde o início do ano, quando já entrou esse dinheiro, já está sendo procurado médico há 9 meses praticamente. E até agora não conseguimos, entendeu? Não é questão de, mas procurou agora. Não é agora. Está sendo procurado há bastante tempo. Inclusive tem uma reportagem minha na RPC, não sei se vocês estão cientes, e de tempos atrás já, entendeu? Além disso, hoje em dia o custo médico cada vez, o aumento dele é exponencial. E essa tabela do SUS data de 10 anos atrás. Então, a tabela deficitária, entendeu? Para a gente conseguir viabilizar, voltamos àquele assunto, vamos viabilizar financeiramente, hoje, gira em torno de 80 mil reais mês. O Estado arcou com uma parte, se comprometeu em arcar com uma parte. E a outra parte ainda não conseguimos arcar, não tem essa viabilidade financeira. Então, além da equipe técnica que está sendo procurada há 9 meses, ainda tem a viabilidade financeira que nós conversamos. E não adianta ter um sem o outro e o outro sem um. Igual eu expliquei para você quando você me ligou aquele dia. E quanto à questão que você falou da mudança de governo e tudo, por isso que nós queremos contratos. Nós queremos uma garantia para essa UTI funcionar. Porque, veja bem, Romanini, hoje a gente abre a UTI, daqui a um ano muda o governo do Estado, muda o prefeito, muda. E aí, Romanini, como é que nós vamos... Então, abrir para fechar ali na frente não tem sentido, certo? Então, nós queremos parcerias firmes para botar essa UTI para funcionar com responsabilidade. Porque lidar com vida humana é responsabilidade. Porque imagina, se daqui a um ano não tenho mais o recurso, não tenho mais, e daí o que nós vamos fazer? Às vezes vai estar ocupado com 10 pacientes,
entre a vida e a morte, o que nós vamos fazer? Então, lidar com a vida humana tem que ter muita responsabilidade. Por isso que nós estamos aqui nós queremos trazer essa UTI, não conseguimos médico, não conseguimos viabilidade financeira, mas nós temos que ter a noção de que tem que ser um contrato de longo prazo, não é hoje, amanhã muda, não tem condição, entendeu? Respondido? Muito bem. Até para nós, porque foi falado aqui que o Central de Leite foi criado agora no governo Richa. Eu queria uma confirmação, mas ela existia antes. Ela existiu já no governo passado. Se tiver alguma pergunta, desculpe interromper, a nível de Estado, eu estou aqui representando hoje o Dr. Michele, que me pediu, porque ele não teve tempo de vir até aqui. Evidentemente que aí cabe ao papel da imprensa para que posso responder. Direcione, né? A gente pode avançar, até mesmo porque a gente precisa prestigiar todos os veículos, senão, né, não haveria o porquê desta coletiva, né? Portanto, sem dúvida. Só para esclarecer, então, porque fui eu que falei, existia a central de leitos, mas existia a possibilidade de UTI regionais, o que não existe agora. Então, isso ficou mais claro. A central de leitos já existia. Já existia, mas existia a possibilidade de UTI regionais, que era a concepção da nossa UTI. E hoje já não existe mais essa possibilidade. Na verdade, a central de leite é exclusiva, mas na época, o Gilberto Martins, secretário de Estado da Saúde, assumiu um compromisso com o Instituto que seria regional, para iniciar. Muito bem. Passamos então ao nosso próximo veículo, que fará as perguntas. Valdecir Valim, por gentileza. Muito bem. Rádio São Francisco FM. Boa tarde a todos. A curto prazo, quais são os caminhos que tem que ser percorrido para que realmente a UTI tenha o funcionamento já até o dia 9? Pode ser. Novamente, né? Nós recebemos uma carta no dia que o 9 de outubro se encerra o convênio com o Estado. A partir do dia 9 de outubro, os equipamentos estão à disposição do Estado. Hoje, entendeu? Não tem equipe técnica e nem viabilidade financeira. Mas se eu te disser que para daqui a um mês, um ano, eu não dependo de equipe médica. Não posso te dizer, te dar uma previsão. Amanhã eu vou ter um médico, daqui a um mês, ou daqui a um ano. Infelizmente eu não tenho como te dar essa resposta. Só vai ter médico se tiver viabilidade financeira também. Igual eu falei para o Romaninho, um depende do outro, o outro depende de um. Mas e no mercado hoje tem médicos disponíveis para vir para Laranjeiras? No momento não. Entramos em contato com alguns, mas nenhum quis vir. Alguns contatos foram feitos, mas até agora nenhum se prontificou a vir. Perfeito. Muito obrigado então à Rádio São Francisco. Continuando. Próximo veículo, Jornal Correio do Povo. Então, doutor Paulo, bom. Assim, a parte de manutenção desses técnicos, desse médico aqui, né? Quanto a princípio seria, você falou 80 mil, né? Não, mas veja bem, não é o médico 80 mil. Não, a equipe técnica inteira. Não. 80 mil é a manutenção do UTI. O UTI hoje, tá? O custo dela, não estou falando não, é o custo dela. Gira em torno do que o que o SUS paga e o que é a realidade gira em torno de 80 mil reais. Nisso se inclui médico, enfermeiro, medicamento, equipe de apoio, tudo. Entendeu? O déficit é de 80 mil reais. E qual é o principal desafio de trazer um médico para o município pequeno? Tem um salário como médico, né? A vinda de médico para o interior. Hoje em dia é o maior problema do Brasil, né? Estamos até importando médico de Cuba, mano. Desculpa, estou interferindo. Na situação da UTI, a vinda dos médicos estrangeiros, ela não vai...
Desculpa, Jorge, o levantamento do médico estrangeiro, desculpa, foi só para dizer que hoje há uma dificuldade de trazer médico do interior. Não quer dizer que se o médico de Cuba ou qualquer outro médico do interior venha, ele vai poder atuar no UTI, ele não vai poder atuar no UTI. Eu estou falando somente da dificuldade de trazer médico para o interior do Brasil. Não é para o interior, não é para Laranjeiras, é uma dificuldade brasileira. Perfeito. Vamos então ao próximo veículo. Rádio Campo Aberto. Bom, já que o Scarpari falou que está representando o secretário, Scarpari, existe a possibilidade desse prazo ser prorrogado e até o governo do Estado vir bancar toda essa despesa? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o secretário Michele Caputo Neto. Respondendo primeiro a pergunta do Romanini, quanto à questão política, vontade política dos representantes, deputados estaduais e federais. Dizer que essa UTI se iniciou tudo através de um ato político, vontade política. Ser bem justo aqui, primeiramente, uma luta encampada pelo Márcio Marreiros, presidente do Instituto São José, eu, na oportunidade, na secretaria, fui parceiro, Dr. Gilberto Martins, que hoje é deputado estadual, e, na sequência, junto ao deputado estadual Nereu Moura, no governo Requião e Pessutti, que começou tudo aí. E depois, quando o governador Beto Richa assumiu, a inclusão do deputado estadual Valdir Rossoni, que foi muito importante, inclusive para a viabilização desse último recurso, 200 e poucos mil reais, para comprar o resto do equipamento. A questão do tempo, o prazo para a instalação, eu vejo como uma forma de pressão do Estado. Por quê? O próprio Romanini falou, para o Estado ter 10 leitos de UTI em Laranjeiras e ter 10 leitos de UTI em Irati, a mais, Cascavel, Curitiba, para eles têm os 10 leitos a mais. Como a central, a regulação é feita a nível de Estado, tanto faz. Mas para nós, Laranjeiras e região, é muito ruim a perda de 1/3 da UTI aqui. Veja, ela não é regional, ela está disponível para os 399 municípios. Mas é claro que quem vai ter a maior ocupação desses leitos de UTI, uma média de 70%, será a região da Cantuquira-Iguaçu. Porque quem está mais... A UTI tem uma central de regulação, mas sempre vai para o município mais próximo quando precisa de leito. E a prorrogação, com certeza absoluta, se for interesse e vontade do Instituto São José montar a UTI, hoje o Estado ofereceu tudo aquilo que foi pedido, eu creio, o Paulo falou, o Márcio falou, o Estado fez sua parte, já vai liberar esses 50 mil, que é um programa do Hóspede SUS, é claro que é um programa do governador Beto Richa, não sei se terá na sequência, mas é uns 50 mil reais de custeio por mês, é claro que a gente consegue a prorrogação. Aí sim entra o que o Romanini falou, eu falar com o meu deputado Nereu Moura, a Sirlene falar com o deputado dela, o Artagão, a Marinês falar com o deputado dela, eu falar com o deputado Rossoni, nós vamos conseguir prorrogar o prazo com certeza absoluta, não vamos perder por isso, mas vai ter que ter uma iniciativa daqui para lá, que isso será de fato instalado em Rio Grande do Sul, que vai ter um compromisso que será instalado. Eu sei a dificuldade da equipe técnica, estou há muitos anos na saúde, é difícil conseguir um intensivista, o Paulo está trabalhando muito com isso para tentar trazer, colocou em jornais no Rio de Janeiro, eu estou a par de tudo isso, mas eu acho que com o esforço de todos a gente com certeza vai conseguir. O mais difícil é perder aquela instalação que está lá, maravilhosa. O Instituto gastou quase R$1 milhão ou mais de R$1 milhão na estrutura física e o Estado colocou o dinheiro para pôr os equipamentos e agora a gente não poder. Então acho que nós temos que se unir as forças, cada um procurar seu representante a nível de Estado e quem sabe federal. Federal é mais difícil porque o procedimento é pago tabela nacional, não vai aumentar a tabela porque a UTI é em Laranjeiras, a não ser que suba o nível do hospital, mas eu tenho certeza, um hospital que tem uma UTI, a referência é outra. Você aqui, eu cito aqui o Ademir, se a mãe dele precisar fazer uma cirurgia, vai fazer no hospital que tem UTI ou no hospital que não tem UTI? Então, é essa reflexão que eu deixo. Outra pergunta do Dr. Paulo.
Caso de tudo negativo, doutor, não tem auxílio dos municípios, do governo do estado retido, os equipamentos, o Instituto tem um plano B aí para utilizar o espaço que foi construído? Não, o espaço da UTI, como foi construído por nós mesmos, vai ser usado para melhorar ainda mais a capacidade do hospital, enfermarias, quartos, se der tudo errado no caso, né? Muito bem, a gente agradece então a Rádio Campo Aberto também. Passamos ao próximo veículo. Jornal Folha do Iguaçu. Boa tarde. Pergunta ao Dr. Paulo Leal. Caso esse dinheiro venha de tudo positivo, vamos pensar todos positivamente agora, qual seria o tempo de vida necessário para que tudo isso se instale e passe a estar funcionando, a UTI funcionando? Você está falando do dinheiro somente. Se vem o dinheiro, tá. Qual é o tempo necessário para a gente conseguir uma equipe? Não posso te dizer. Como é que eu vou te dizer? Falta médico, falta equipe médica. Posso te dizer que posso conseguir amanhã ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos. É uma coisa que eu não tenho como te precisar. Então, fazendo uma segunda pergunta, quais as opções que nós temos, então? E o que sugerimos, o que poderíamos fazer? A todos? Eu perguntaria também, tanto para a administração quanto para o corpo clínico, porque não só, eu falando como imprensa agora, porque a população nos cobra, nós precisamos perguntar a todos vocês. O que nós falamos a todos? Desculpa, não entendi sua pergunta. Repita para mim. O que a gente deve falar para os ouvintes, para os leitores, para o pessoal que vai assistindo na TV? O que a gente vai falar para eles? O que ficou resolvido? Isso que ela mais ou menos... Não. Ou seja, o prazo, 9 de outubro. Se for prolongado o prazo, são várias variáveis. Eu não tenho como te precisar o que eu vou dizer. Teoricamente, hoje, eu não tenho condição de abrir a UTI. Não tenho nem equipe médica, nem viabilidade financeira, e o prazo se termina no dia 9. É o que eu tenho para te dizer hoje. Muito bem. Passamos então ao próximo veículo. A Rádio Líder Sul já manifestou que não fará perguntas, né? Blog Olho Aberto. Fazer a pergunta para o prefeito de Laranjeiras do Sul. Eleita prefeita de Laranjeiras, usou o slogan Laranjeiras pode mais, conquistou a maioria dos votos populares. Eleita presidente da Cantu, mostra uma força política muito grande. Recentemente solicitado a reforma do fórum, do antigo prédio do fórum na Ilha do Sul, quase R$700 mil. Será que o slogan Laranjeiras pode mais não poderia ser usado pela atual administração? Não poder mais, em vez de reformar o antigo fórum para mudar a prefeitura, bancar esse dinheiro 2 anos, eu tenho, já que daria quase 2 anos, os 30 mil que falta para... Eu só pediria para que a gente se atesse de fato ao assunto da UTI. Eu fiz a pergunta da UTI, não sei se você escutou bem. Da UTI. Fiz uma comparação de gastos da prefeitura com o dinheiro que falta para o Instituto. A resposta é a seguinte: como ficou claro, o Instituto São José está aqui e deixou claro que ele não depende só do financeiro. Se dependesse do financeiro, já estaria aberto, principalmente pela prefeita de Laranjeiras, pela presidente da Cantu. Ontem mesmo falei que estive a nível do Estado e estarei a semana que vem falando não só com as lideranças, mas com o governo do Estado a respeito disso. Então, uma questão não leva a outra, porque o mesmo diretor do hospital falou que não depende só do financeiro nesse momento. E se dependesse, hoje eu estaria independente de outra obra ou recuperação de obra, fazer obra nova. Isso não é questão. Está aí o Dr. Paulo, que sabe o que nós temos combinado. Obrigada. Tem mais uma? Pergunta para a prefeita Sirlene. A senhora teria coragem de hoje assumir
os 30 mil financeiros, independente da parte técnica, normalmente, a senhora teria coragem de Laranjeiras subir os 30 mil reais? Não depende só de Laranjeiras. Perguntando de Laranjeiras, os outros municípios cada um vai responder. Sim, desde que a legalidade me deixasse, assumiria? Sim, desde que a parte do Tribunal de Contas me autorizasse, a promotoria me autorizasse, assumir. Muito bem, obrigado então ao blog Olho Aberto. E por fim, então, só para que todos tenham ciência, né? Ao Jornal Regional de Notícias, né? Isso. A pergunta é para a Marinês. Marinês, houve uma reunião na Siscop, certo? Correto? E houve um debate sobre valores. Qual foi o valor que Laranjeiras colocou na hora ou foi dividido em partes iguais, esse 30 mil que restou, porque 50 vem do Estado. Faltavam 30 e esse eu soube que é o debate entre os líderes políticos do município. A falta dos 30, doutor. Isso. Então, na conversa de reunião da Siscop, como você enfatizou, foi por per capita. Certo. Dividido por habitantes. Então, como eu citei na fala anterior, se todos os municípios participassem naquele momento e que naquele momento Rio Bonito se retirava, já não é mais o mesmo valor. Mas contando com todos os municípios, hoje eu lembro assim exatamente que para Porto Barreiro seria R$ 1.600. Lembrando que parece que Laranjeiras do Sul 13 mil e alguma coisa per capita. Então, e como enfatizando mais uma vez, um paciente levado além de lá, passando de Laranjeiras do Sul, ele já custa mais que isso. Então, Para o doutor Paulo agora. Doutor, os 50 mil que o governo pelo SUS, mais os 30 que os municípios estão se comprometendo, seria 80. E a UTI, mais assim, digamos, por procedimento, não poderia funcionar? Não, mesmo? Veja bem, então, deixa eu te explicar. O procedimento que a UTI paga, o valor, foi feito um levantamento, o valor que o SUS paga, se eu não me engano, é R$ 479 por dia por paciente. E foi feita uma estimativa de custo, e esse valor por paciente, custo R$ 850. Ou seja, há uma diferença entre os R$ 479 que o SUS paga, que é o procedimento, aí que você me perguntou sobre o valor do procedimento, e sobre o valor do custo desse paciente dentro do UTI. Entendeu? Por isso que se chegou a esse valor de R$ 80 mil. Entendeu? Hoje, esse custo é de R$ 479. É um custo, o Scarpari me corrige, acho que está 10 anos isso? R$ 10 mil por mês com 75% de permanência local. Permanência por 10 dias. E o custo seria entre 200 mil, em torno de 20 dias. Isso que o SUS pagaria e que o Estado está se comprometendo a pagar enquanto não é credenciado o SUS. Seria o pagamento via administrativa, enquanto não é credenciado o SUS. O Scarpari pode me dar o quê? 3, 4 meses para credenciar, acredito eu. 4 meses. Isso. E o governo do Estado pagaria o valor desse procedimento durante esse período. Mas, como eu falei para você, o valor que o SUS paga não é o valor do custo desse paciente. Lembrando mais uma vez, custo de medicina, o crescimento é exponencial. O que é custo hoje não é custo daqui a um ano. Então são certas coisas que a gente tem que ter muita responsabilidade de falar aqui, porque hoje o valor de um medicamento não é o valor daqui a um ano. E o SUS não muda. O SUS daqui a um ano vai continuar o mesmo valor. Entendeu? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar isso, porque os custos são exponenciais em medicina. Por isso que eu preciso de um contrato a longo prazo. Porque não adianta eu fazer um contrato para daqui a 6 meses, daí o que nós vamos fazer? Entendeu? Então, se fosse hoje por valores, não teria problema de funcionamento. No que sentido que você diz? Os valores dessa resta de 80? Bom, o que eu tenho hoje, veja bem, o que eu tenho hoje são os 50 mil do Estado. Os outros 30 ainda tem que ver parte legal. O que eu tenho hoje são os 50 mil do Estado. Né? Então não posso jogar Certo. E por um prazo. Se tivesse os 80, poderia. Se eu tivesse o médico, equipe técnica, depende, né? Se eu tivesse o técnico, equipe médica, sim, né? Mas
Hoje eu não tenho equipe médica, entendeu? Isso, não adianta, porque daqui a 6 meses mudou o governo, saiu, acabou, e aí? Nós temos que ter responsabilidade com a vida humana. A vida humana não é papel, não é clips, não é lápis, entendeu? Vida humana é vida humana e tem que ser feito tudo com responsabilidade. Muito bem. Eu deixo então à disposição da imprensa, se caso tenha mais algum questionamento, e também eu deixo, enquanto representantes do governo do Estado, do governo municipal de Laranjeiras do Sul, também da Siscop, a exemplo dos demais municípios, né, e do Instituto São José, para algum tipo de esclarecimento diante de tudo aquilo que foi apresentado em relação à UTI. Lembrando ainda que na sequência nós teremos um pronunciamento da Procuradora Jurídica do município, também falando um pouco sobre a questão da escola técnica, que evidentemente, né, está sendo repercutida principalmente ao longo desta semana. Temos uma pergunta, Ademir. Na questão da UTI. Se for credenciado 4 meses, você deve 6 meses para credenciar. Isso cobriria o custo daí, esses 80 mil, ou eles teriam que continuar pagando ainda os 30 mil ou os 50 do Estado? Não, desculpa, Ademir, acho que você não entendeu. O custo da UTI hoje gira em torno, com 75%, 80% de ocupação, de R$200 mil o custo. E o que o SUS paga dá 110, 120 mil reais. Então, 80 mil, dependente do credenciamento ou não, vai ter que continuar. Vai ter que continuar, por isso que a longo prazo. Entendeu? Muito obrigado ao Ademir. Pois não, Romaninho. Deixa claro, até pode ser uma pergunta assim, o hospital, no caso, se receber esses 80 mil, mais os leitos que serão ocupados, não é? Então o hospital vai ter lucro por isso? O que eu falei para você dos 200 mil é custo, lucro. Eu não quero ter lucro com a UTI. Eu quero. Eu quero que ela se pague. Eu não quero que a UTI comprometa a viabilidade financeira do Instituto. Porque senão daqui a 1 ano, 2 anos, nós não temos nem UTI e nem Instituto. Então é pior. Obrigado ao Romanini. Deixamos à disposição também da mesa para algum esclarecimento. Pois não, doutor Márcio. Complementando o que o Romanini colocou, o Instituto não tem fins lucrativos. Perfeito. Pois não, vereador. Eu queria perguntar se posso me manifestar na condição de vereador, que as pessoas também, a exemplo da imprensa, nos perguntam, o cidadão. E também na condição de conselheiro de saúde, que também sou, fazer uma pergunta. Com certeza. A pergunta é para todos. Qual o próximo passo? O que nós avançamos nessa tarde ensolarada de 19 de setembro? O que vamos fazer? O que podemos fazer? A classe política, nós vereadores, a imprensa, que eu sei que o objetivo principal é a imprensa nesse momento, mas o que podemos fazer? O que as pessoas vão perguntar? Se esteve lá, estive. O que ficou decidido? No meu entendimento, está claro. Muito obrigado. Vereador, então, também pensando assim, nós podemos perceber que não avançamos muito até agora, né? O que ficou muito assim, muito forte foi a tal reunião da Siscop perante uma ata, né, doutor Paulo, que se daria quase que por encerrado o assunto naquele momento, essa conversa de hoje, mas também, como eu falei anteriormente, eu acredito que nós podemos estar revendo sim, buscando sim, nas alternativas que foram apresentadas aqui, buscando a prorrogação de prazo, voltando na questão jurídica dos municípios, buscando as alternativas políticas. Eu acredito que o próximo passo assim ficou esclarecido de várias formas e que tem que se tornar em ação.
que não é porque houve uma ata naquele momento que é a palavra final. Que nós devemos também ser flexíveis diante de uma situação onde somos responsáveis junto por uma região, por uma associação, por um consórcio, né, onde representamos. Uma pena que a presidente aqui não se encontra, mas como vice-presidente estarei levando essa proposta. Como vice-presidente da Siscop, em nós estar revendo o que foi conversado naquele momento e estar olhando com muita seriedade e muita responsabilidade, tanto administrativa como financeira e com o funcionamento dessa UTI. Pois não, Ademir. Então, na reunião do consórcio, os municípios da Siscop concordaram em repartir os 30, né? Não. Até, mas ficou muito claro que não ficou por uma questão legal. Sim, vamos dizer, qual que é o prazo pela população, pela proporção, cada município assumisse a sua parte, né? E daí depois vá para a parte legal, né? Nem todos os municípios concordaram com essa situação. Isso. Eu vejo assim que pode ser retomado esse assunto na Siscop. Vejo com muita responsabilidade que pode ser retomado e visto a parte legal. Passamos então, até por uma questão de ordem, a secretária de Saúde de Laranjeiras, na sequência Rio Bonito também quer se manifestar e Nova Laranjeiras. Para a gente... Temos também o Gisélio, inscrito, secretário de governo, e na sequência, Dr. Paulo. Para esclarecer, diante dessa questão da reunião da Siscop, né? Esclarecer a pergunta do Everson que ele fez. Perfeito. Então, passamos... Complementando, que é o que a pergunta da Pâmela e do Everson, o que dizer para a população? O que avançamos? Eu vou passar para o Vitor primeiro e... Pois não. Boa tarde a todos. Eu quero deixar claro o seguinte: Rio Bonito, na reunião da Siscop, definiu que não entra na divisão da UTI. E essa posição é fixa por um motivo básico, gente. E eu falo como técnico. UTI é alta complexidade. Vocês, desculpe, vocês estão querendo contornar, criar um sistema, uma maneira de pagar algo que não é função municipal. Se eu aqui, como secretário de saúde, disser para vocês que vou achar um jeito de pagar, não existe esse jeito. Eu vou estar assumindo que eu vou achar uma maneira de contornar a lei. E eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Então não existe uma forma legal de pagar? Não, veja, eu não sei. Eu sei que o UTI município não pode investir dinheiro em alta complexidade, não dessa maneira. E Rio Bonito, a princípio, tem a autorização do prefeito para falar que não vamos estar colaborando com dinheiro especificamente para a UTI através da Siscop. A princípio seria isso, porque nós devemos investir em atenção básica, gente. Nós não temos médico para atender na UTI, nos postos de saúde, e vocês mesmo de imprensa com razão nos cobram quando eu não tenho médico no posto de saúde. Mas se eu não consigo médico para estar pagando, para fazer atenção básica, como é que eu vou estar ajudando para pagar UTI? Que seria obrigação do Ministério de Saúde e Governo Estadual, não minha. Passamos então agora à secretária de Saúde, Georgia Luquez. O que o Vitor fala, como secretário e como técnico, a gente tem estudado. Em nenhum momento, eu quero que fique claro, nenhum dos secretários de saúde de nenhum dos 6 municípios é contra o funcionamento da UTI. Não é isso. Né? O que a gente tem discutido, e isso não estamos discutindo a nível de Siscop, mas nós estamos discutindo no Estado como um todo. O próprio Scarpari já acompanha essas discussões de financiamento de saúde. Né? Muitos de vocês esperam que tenham assinado os movimentos para que a União também participe efetivamente com mais recursos na saúde. Né? Mas a manutenção da média e alta complexidade, ela não é dever do município. E a gente já, como município, a média complexidade a gente já acaba atendendo, que são as consultas de especialidades. O próprio consórcio de saúde, ele é especialidade, e os municípios
arcam com o pagamento desse consórcio, né? Não se eximindo do seu dever de complementaridade com o SUS. Né? O que a gente está dizendo é que a atenção básica, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser melhorada, mas ela nos custa também, né? E custa dinheiro. A gente precisa manter médico nos postos, a gente precisa manter a equipe mínima funcionando, e isso tem que ser considerado. Então, em nenhum momento a gente se posiciona contra. A gente quer sim a UTI funcionando, nós somos parceiros, né? O que a gente não quer, o que a gente, quando fala, as prefeitas falam com toda a razão, nós iremos buscar sim, não vamos medir esforços para buscar isso no Estado, isso na União, mas é que eles também estão querendo dizer, a gente não pode assumir com mais um ônus que não é de responsabilidade do município. Legalmente não é. Não é que a gente não quer, não é que a gente não vai buscar, claro que vai, mas nós também precisamos cumprir o que a legislação nos exige, que é a manutenção adequada da atenção básica. Ok, passamos então agora ao Valdecir Balic, Nova Laranjeiras. Boa tarde a todos. Eu estou representando o prefeito Lineu, ele está em viagem em Curitiba, e eu gostaria de dizer o seguinte, eu participei desde o início, quando o Dr. Márcio era presidente do Instituto, e começou o projeto da UTI, que foi, acho que um sonho até, e que hoje eu acho que não pode faltar esforço de todos os prefeitos, e aqui falando em nome do Lineu, eu conversei com ele, para, se não viabilizar esse recurso pelas prefeituras, buscar através de seus deputados, como o Romanini colocou. E que, se essa UTI, como eu disse hoje, não se viabilizar, nós vamos estar retroagindo também na nossa saúde aqui na região. Porque com a vinda da UTI, Dr. Márcio, Dr. Paulo podem me corrigir, Dr. Rogério, pode haver a chance no futuro de nós ter mais especialidades, trazer mais atendimento de alta complexidade, e se retornar hoje essa UTI, retroagir, quando que nós vamos retomar esse trabalho de novo? Eu acho que foi uma atitude muito corajosa do Instituto, e que independe dos prefeitos, mas buscar esse recurso, e eu acho que é viável através do Estado, e não é o recurso que tem que impedir a UTI de funcionar. Isso tem que ser viabilizado. Com certeza, Nova Laranjeiras vai estar ajudando no que for necessário, viabilizando o deputado, ou de qualquer forma, para que essa UTI se viabilize. E também depende de uma posição do Instituto, para que essa UTI venha, e também nós avançamos com certeza no atendimento de alta complexidade para vir aqui para a nossa região. Porque sem a UTI, nunca nós vamos ter um neurocirurgião. É claro que é um sonho, mas quem não sonha nunca chega, Chega lá. Ok, obrigado ao Valdecir Balic. Eu quero passar a palavra ao representante do governo do Estado agora, o Scarpari. Na sequência, Dr. Paulo e o Gisélio, para encerrar então esse assunto da UTI. Então, quando o Everson colocou se avançamos, não avançamos, eu acho que um dos avanços que teve, se eu entendi, é que a Laranjeira se comprometeu com o 30 mil reais, e daí agora fica a cargo do Paulo correr atrás. Nesse sentido, vai ir a parte legal. A parte legal e a parte... nesse sentido, me permita, a prefeita, eu não tenho, naturalmente, eu não tenho a procuração dos meus pares vereadores, mas tem aqui um colega, eu tenho certeza, prefeita, que apresentado um projeto desse sentido, que eu conheço, e pelo que a senhora conhece, dos nossos vereadores e laranjeiras, certamente um projeto com esse teor, que autorize esse repasse, será aprovado em tempo recorde e por unanimidade. Obrigado. Então, só para complementar. Desculpa, Scarpari, mas só para complementar, para que nenhuma dúvida e nenhuma interpretação equivocada da fala da prefeita
se propague daqui, ela disse que se compromete dentro da legalidade. Não é apenas mandar um projeto de lei para a Câmara e a Câmara aprovar. Tá? Precisa fazer um estudo de impacto dentro do município, precisamos saber se nós temos condições financeiras de arcar com isso. Não é apenas fazer um projeto de lei, depende de um estudo, de uma habilidade técnica e financeira dentro do município de Laranjeiras do Sul. Porque, como bem explicou a Jorge aqui, o Vitor, é competência do município a saúde básica. Para investir em alta e média complexidade, nós temos que tirar dinheiro de outras fontes de recursos. Que fontes serão essas? Estaremos comprometendo outros serviços básicos essenciais de responsabilidade do município? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que cumprir todas as nossas obrigações, os serviços básicos nossos. Em complementariedade, nós podemos estar auxiliando a saúde, mas isso depende de um estudo técnico da viabilidade financeira e legal dentro do município. Não apenas fazer um projeto de lei e mandar para a Câmara. Me desculpe então, doutora, mas aí vejo que retrocedemos de novo. Porque, veja, a Câmara de Vereadores aprovou recentemente, autorizando o Executivo a contribuir, uma coisa que eu considero muito importante, tanto que votei favorável, o auxílio ao transporte dos universitários. O município de Laranjeiras banca há mais de 20 e poucos anos a Unicentro de Laranjeiras, sem a ajuda de nenhum município vizinho. Nunca contou para essa que também não é uma obrigação condicional. Exatamente isso, vereador. Eu vejo, doutora, por exemplo, eu vejo que com a sua fala retrocedemos de novo, porque nós, quando recebemos esse projeto, que é recente, não recebemos estudo de impacto financeiro para saber se o município teria condições ou não de bancar quase R$500 mil por ano de auxílio de transporte aos universitários. Então, me perdoe, eu vejo que eu já estava animado, mas vejo que retrocedemos novamente. Exatamente esse é o ponto que foi colocado aqui. A universidade não é responsabilidade do município de Laranjeiras do Sul, bancar o Unicentro. O transporte universitário não é. Mas há mais de 14 anos a Laranjeiras do Sul vem arcando com essas despesas. O transporte universitário é feito a várias gestões, portanto, já existia essa previsão orçamentária, essa dotação nos governos anteriores. Nós estamos falando agora de uma nova dívida que não é responsabilidade do município para ser assumida. Não estamos falando de algo que já existia, vereador. Por isso que é necessário todos esses estudos e impactos, sim, senhor. Scarpari. Então, para finalizar, já que não chegamos, né, numa definição, né, nesse caso, porque... Quem são os deputados que até hoje contribuíram em alguma ação na UTI? Nereu Moura e Valdir Rossoni. E o Dr. Gilberto, que contribuiu como secretário de Estado da Saúde, e hoje é deputado. O deputado Elton Belter até hoje não deu a cara nisso. Não, que eu saiba não, só se aconteceu agora, né? Na minha época não. Então, deixar bem claro que o Estado fez tudo aquilo que o Instituto São José pediu. Está aqui o Márcio Marrelli e o Paulo, dois presidentes, e se quiser chamar o Paulo Pérez aqui, que foi presidente no meio deles, vai falar a mesma coisa. O Estado fez aquilo que foi pedido para ele, tudo, inclusive passando um recurso aí que sobrou, que o Instituto fez uma licitação honesta e séria, sobrou recurso e como é convênio, tem que devolver o dinheiro mesmo. O Instituto não pode gastar em outra coisa, que nem nós, em prefeitura, em consórcio, seja lá o que for. Agora, a questão de agora em diante, podemos, claro, trabalhar, cada um procurar o seu líder do Estado, ver se tem mais uma condição, mas o Michele deixou claro, para mim e para o Paulo, presidente, na frente do presidente da Assembleia, Valdir Rossoni, eu banco o pagamento via administrativa até que o SUS credencie, que dá em torno de 120 mil reais por mês, numa permanência de 75%, não contando os 10 leitos lotados todo mês. E o Instituto pode também fazer particular, mas a gente sabe que não tem. Para UTI, quem que? Particular, vamos pôr aqui 0,00,1%. Eu banco 50 mil do hóspede SUS,
que o Instituto São José está capacitado para receber a enfermeira Kátia, fez um curso de mais de 2 anos se preparando para receber o Instituto São José receber esse recurso do Hospital. Eu garanto para o Instituto São José, com a instalação da UTI, que eles vão entrar na rede de emergência, que é um recurso que vem a mais, mas isso é tudo posterior, é coisa que depois vai se discutir, mas agora o Instituto precisa desse dinheiro para alavancar e contratar a equipe com certeza técnica. Então o Estado cumpriu com tudo aquilo que foi pedido a ele, e eu sou prova disso, e se vocês quiserem ver, isso está no relatório do Estado, está nas contas do Estado, e o hospital está aqui e pode comprovar também isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Scarpari. Passamos agora a palavra ao Dr. Paulo Leão. Pessoal, só respondendo a tua pergunta, né, que foi para lá, foi para cá. A tua pergunta foi: o que foi feito, né, em relação a uma tarde ensolarada? O que falta fazer? Da parte do Instituto, tudo que nos foi solicitado foi feito. Uma obra, inclusive estamos pagando ainda essa obra, estamos com dívida ainda dessa obra. Licitações foram feitas, inclusive com uso responsável do dinheiro público, que ainda sobrou ainda, entendeu? Então, reportagem RBC, solicitação de médico via CRM de vários estados, então da parte do Instituto, né, foi feito tudo. Não conseguiu médico ainda e nem a viabilidade financeira. Então, só dizendo da minha parte. Agora, a parte política, certo? Cabe aos deputados e outra coisa também, desculpe, Carvalho, eu tenho essa carta do dia 9 de outubro. É uma carta que eu tenho, né? Você sabe disso, da carta. 9 de outubro, o equipamento está à disposição do Estado. Mas se vocês quiserem prorrogar, vai ter que ter uma iniciativa daqui para lá. Senão não tem. A minha pergunta, na verdade, era mais no sentido do que vamos fazer a partir de agora. Claro. Tem que propor para prorrogar. Passamos. Senhores, passamos agora a palavra ao secretário de Governo, Gisélio Linhares. Boa tarde a todos. A preocupação que eu tenho é justamente que se continue com aquele pensamento de que o problema da UTI Laranjeiras do Sul é financeiro e que é 30 mil reais. A impressão que dá é de que 30 mil reais resolve um problema dessa magnitude. Percebo que o que tem que ser observado aqui é uma carta do Estado dizendo que vence um convênio dia 9 de outubro, que ele não é prorrogável, ele é improrrogável. Então, não adianta fazer fantasias e discursos políticos de que o 30 mil resolve o problema, porque não é assim. E nós, como foi falado aqui, estamos tratando com seriedade esse assunto. Não estamos brincando de fazer UTI e nem brincando com a vida das pessoas. O mais importante de tudo, e isso eu quero relembrar a conversa que tivemos com o Dr. Paulo e com o Dr. Márcio, é que hoje se fala em 30 mil, o que é a diferença faltando. Mas de quantos anos é o compromisso dos 50 do Hospital? Nós vamos abrir uma UTI hoje para fechar amanhã? Quer dizer, então, que para abrir a UTI tem 50 mil do Hospital. De quantos anos vai ser esse contrato desse repasse? E cadê a equipe técnica? Então vamos mandar a lei para a Câmara, vereador Eros, aprovar o 30 mil. Cadê a equipe técnica? Cadê o médico? Volto a dizer, eu não gostaria que a imprensa tratasse essa reunião daqui hoje como se a solução da UTI fosse 30 mil, porque não é. A solução da UTI é uma série de fatores, onde o principal e mais importante deles é nós considerarmos que no dia 10 de outubro, por uma notificação do Estado, os equipamentos estarão à disposição do Estado para fazer assim como julgar. Vai prorrogar ou não vai? Disse na carta que não vai. Diz a carta que vai recolher? Não, diz a carta não vai. Não, dia 9 de outubro vence o
contrato. Mas não diz que vai recolher. Bom, escrito está improrrogável. Não diz que vai recolher, diz que fica à disposição do Estado de equipamento da participação do vetor. Era essa a colocação. Negociado desde que se deu uma proposta que vai funcionar depois de 60 dias. Não fica funcionando no mole. Claro. Perfeito. A gente, até em função do comprometimento da imprensa de estar aqui, né, a gente agradece a presença efetivamente de todos, inclusive não só das autoridades que aqui foram nominadas, mas também os vereadores que se fizeram presentes. E é evidente que fica, né, a situação de os municípios, juntamente com o Instituto e também os representantes estaduais, no caso, as lideranças políticas, através de cada uma das suas bases, viabilizar o mais rápido possível uma interlocução oficial com o governo do Estado, primeiro para buscar esse prorrogamento, né? Para tirar qualquer esse tipo de preocupação em relação à data do dia 9, que os equipamentos estarão à disposição do Estado para assim proceder com o seu recolhimento ou não. E evidentemente, né, que os prefeitos, juntamente com o Instituto também, estarão se articulando aí para definir essa situação, né, da questão financeira também. A gente quer agradecer então a presença de todos, né? Muito obrigado pela presença e é claro que a gente agradece também mais uma vez a prefeita Sirlene, a prefeita Marinês Frotti e aos demais presentes. Só para a gente finalizar, senhoras e senhores, até para que a gente não possa descumprir a nossa pauta que nos propomos nesta tarde, rapidamente eu passo à Procuradora-Geral do município, a doutora Andréia,